Evangelho, domingo da solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre, diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele estava escrito em um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo. Então salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu-o, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste 34º domingo do tempo comum, que conclui o ano C dedicado a São Lucas, que percorremos durante esse ano de 2025, esse ano jubilar de 2025, a Igreja celebra a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que foi instituída há 100 anos atrás, no jubileu de 1925, pelo Papa Pio XI, através da encíclica Quais Primas, que foi uma resposta da Santa Igreja ao crescente secularismo daquele período pós-guerra. O Santo Padre, na encíclica, adverte e chama o mundo cristão à constante intercessão e oração, pois Deus estava sendo esquecido e abandonado. Os governos, os estados, se afastavam sempre mais através do abraçar o totalitarismo e tantas outras formas como o comunismo e outros modos de regime governamental, abandonavam em nome da promoção do bem comum e da melhora de vida das sociedades espalhadas pelo mundo, declaravam um abandono formal de Deus e, em muitos casos, uma franca perseguição à fé e à religião. E acumulavam pilhas e pilhas de cadáveres em nome de uma sociedade melhor. Mas, na verdade, o que acontecia e se delagava sempre mais era o ódio, a destruição, a violência e a morte. Nesse contexto histórico, após a Primeira Grande Guerra, a Grande Revolução Russa, o Santo Padre, no jubileu de 1925, proclama o Senhor Jesus como Rei do Universo. Era necessário que os cristãos proclamassem a Cristo Jesus como Rei de suas vidas e não permitissem que o abandono da religião e o abandono a Deus pudesse continuar varrendo e ferindo a humanidade. É muito significativo o chamado do Santo Padre, porque é um chamado também de reparação. É preciso que os cristãos estejam atentos e não se deixem levar pelas ideologias e por essas afirmações absurdas que levam a retirar Deus da vida
dos homens e do seio dos povos como se fosse uma solução para um mundo melhor, o que já estava mostrando-se de cara ser causa de uma grande tragédia global. Mas não apenas isso, que os cristãos buscassem a Cristo por eles e por todos aqueles que não buscam, que afirmassem por si e por todos aqueles que estão deixando de afirmar. Então, esse chamado reconciliador, esse chamado de reparação, marca a grande solenidade cujos 100 anos da sua proclamação celebramos nesse ano de 2025. Aqui, o Santo Evangelho nos apresenta Jesus crucificado. Diante de Jesus crucificado, após o protesto dos fariseus e da multidão contra Pilatos, para que tirassem a placa Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, os próprios sumos sacerdotes, os próprios sacerdotes e fariseus vão até os pés da cruz debochar do Senhor. Vão também os soldados a debochar do Senhor e a dizer: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo, faz alguma coisa. E Jesus, que havia ficado em silêncio na cruz, como sabemos, vai dirigir a palavra à sua mãe, depois dirigirá a palavra, como nos apresenta o texto de Lucas, a este que está crucificado ao seu lado, e por fim dirigirá sua palavra por nós ao Pai, dizendo: perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. As 3 vezes que Jesus sobre a cruz dirige a palavra foram para entregar o que era caro ao seu coração, a Santa Mãe de Deus, realizar a oração sacerdotal do sacrifício pela nossa salvação e assegurar a esse homem que abraçou Jesus como rei a certeza do paraíso. Em meio a um contexto de tanta brutalidade e de inúmeros testemunhos de abandono à fé e de oposição a Cristo, no meio dos sofrimentos e tormentos, esse homem se levanta para defender o Senhor. Ele que por uma vida viveu distante dele, porque a sua condenação era por conta dos pecados que havia cometido. Naquele momento deveria ser morto com eles também Barrabás, que era um assassino e ladrão conhecido, mas ele foi poupado e foi colocado no lugar dele alguém de quem aqueles ladrões nunca ouviram falar uma única acusação. Provavelmente também sabiam quem era Jesus de quem se falava. E vê-lo naquele momento leva esse homem a reconhecer a sua condição e, em um ato de humildade, a levantar-se contra aqueles que o acusavam e a defender a inocência e o nome de nosso Senhor. E depois, em um ato de amor, a confiar-se em suas mãos. Por isso, a imagem que hoje temos no Evangelho é daquele que se entrega ao Senhor e proclama o Senhor como Rei e declara sua esperança nas mãos deste que é o Rei do Universo. E Jesus imediatamente lhe dirige a palavra e assegura-lhe uma graça, ou melhor,
a graça acima de todas as graças. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus assegura-lhe a certeza de que o acompanhará no céu. Peçamos hoje de maneira especial por todos os cristãos no mundo inteiro que se encontram sob perseguição, para que perseverem firmes na fé, fiquem vigorosos no testemunho e não desanimem. Ao mesmo tempo, aproveitemos esse dia para participarmos da Santa Missa e proclamarmos Jesus como Senhor da nossa vida, da nossa história, da nossa família, de tudo que nos pertence. Confiemo-nos completamente e abertamente nas mãos do Senhor que nos guarda, do Senhor que nos ama, do Senhor que nos salva. E desse modo peçamos que o Senhor reine sobre todos os povos e nações. Ofereçamos esse nosso ato de amor como ato de reparação por todos aqueles que não o amam, por todos aqueles que não buscam, por todos aqueles que nele não esperam, a fim de que o Senhor seja proclamado mais uma vez Rei das nossas vidas, Rei do universo, porque nele se encontra a nossa salvação e a verdadeira paz da qual o mundo necessita. Senhor nosso Rei, rogai por nós e recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Rainha dos Céus e Senhora nossa, a Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.